Olá todo mundo, eu sou o Giovanni do Monte e vocês estão de volta ao Covil do Narrador. Hoje eu quero apresentar para vocês um episódio especial, pois no mês de julho eu completei 50 vídeos no canal e consegui ultrapassar a marca de 100 inscritos. Então eu achei que o Covil do Narrador merecia um vídeo muito bacana para comemorar essas duas marcas. E o vídeo que eu escolhi fazer para vocês é uma explicação que eu deveria ter dado desde o início do canal, talvez, mas que só agora eu me sinto realmente preparado para fazer. Vocês que não são jogadores de RPG, mas gostariam de aprender do que se trata, vão conhecer agora o que é RPG. Você que é veterano de RPG e gostaria de apresentar o jogo para algum amigo que ainda não sabe, mas não tem tempo de estar explicando, pode utilizar esse vídeo para fazer essa explicação, para convidar amigos a conhecerem o jogo. Então eu convido você que já é seguidor do canal a espalhar a palavra do canal. O que eu vou ensinar agora, como é o RPG, o que é o RPG, a história do RPG, você pode compartilhar esse vídeo depois de ter curtido, comentado, para todos os amigos seus que você quer que descubram o que é RPG. Bora lá! Em primeiro lugar, eu vou explicar o que é a sigla RPG. Não é Reeducação Postural Global e não é aquela arma do exército que lança foguetes. RPG, para quem gosta de jogatina, significa Role Playing Game. Uma sigla, então, que veio do inglês. Significa, para uma tradução que é muito utilizada, jogo de interpretação de papéis ou jogo de representação de personagens. Aqui no Brasil, a gente já tentou até utilizar a sigla JIP, JIP, que seria, então, um jogo de interpretação de papéis. Mas não colou, não pegou mesmo. Então a gente costuma mesmo utilizar a sigla em inglês, RPG. E de onde é que saiu isso, afinal de contas? Como é que tudo isso começou? Em meados dos anos 70, existia uma tara muito grande por jogos de guerra, war games, jogados com miniaturas em cima da mesa, jogando dados e consultando um monte de tabelas. Lá nos Estados Unidos, então, alguns autores de um jogo específico, o Chainmail, resolveram dar uma incrementada nesse wargame, colocando situações de invasão de masmorra como uma das possibilidades que o Chainmail poderia ter. E assim surgiu o Dungeons and Dragons. O Dungeons and Dragons, então, pegava os fatores que eram utilizados no Chainmail para representar batalhas e individualizava. Em vez de se falar em um exército, em pelotão, em tropas, enfim, alguns heróis dessas tropas, desses exércitos, viviam uma aventura invadindo um castelo, uma cripta, um templo antigo perdido, uma caverna lotada de monstros. Essa era a ideia por trás do primeiro RPG conhecido, o Dungeons and Dragons. Dungeons and Dragons acabou se tornando uma grande franquia, uma grande marca que até hoje existe. Teve várias edições, várias versões, vários lançamentos, não só de revisões das regras, mas de cenários de aventura, de aventuras prontas para serem jogadas pelos seus fãs. E ele é, com certeza, o mais conhecido dos jogos também por conta da mídia. Dungeons and Dragons é o único RPG que teve filme. Você não é um filme realmente muito bom, mas teve, na verdade, 3 filmes do Dungeons and Dragons. E mais conhecido que esses filmes, com certeza, é o desenho animado Caverna do Dragão, que faz um sucesso até hoje aqui no Brasil. Ele é baseado no RPG Dungeons and Dragons. Mas Dungeons and Dragons não foi e não é a única marca, a única franquia, o único estilo de jogo, o único tipo de jogo, a única coisa que você poderá tomar como referência para RPG. Muitos outros jogos surgiram ao longo dos anos. O fim da década de 80 e o início da década de 90 viram lançamentos em grande quantidade de vários sistemas de jogo, vários livros com cenários, várias aventuras. E
E é isso mesmo que é o RPG. No final das contas, ele não é um jogo só, eles são vários. Quando você diz eu vou jogar RPG e você já está no meio, a galera vai te perguntar que jogo você joga, qual é o sistema que você joga, qual é o cenário que você joga, se você está jogando um sistema que tenha vários cenários. Então você precisa separar. RPG é um estilo de jogo, uma forma de jogar. Os sistemas, eles contêm as regras para você jogar e os cenários são as propostas de contexto, as propostas de aventuras, de tramas que você pode ter, de enredos, tá? Então, antes de passar para vários exemplos disso aí, eu quero explicar, no geral, o que é o RPG. O RPG ele é uma mistura de brincar de faz de conta, como a gente fazia nos tempos de criança, só que, vamos dizer assim, é um amadurecimento da ideia de brincar de faz de conta, teatro de improviso, só que sem toda a obrigação de ser um bom artista teatral. Você não é obrigado a ser um bom artista teatral, você só precisa ter imaginação e um pouquinho de criatividade para querer jogar e com certeza a vontade de se divertir. E aí você acrescenta a tudo isso regras, como em jogos de tabuleiro. Quanto mais regras você tem, mais complexo é. Então existem vários sistemas que têm quantidades diferentes de regras, regras mais difíceis, regras mais fáceis. Para você que é iniciante, existirão opções de sistemas voltados para iniciantes. Para quem já está acostumado a jogar RPG, existem jogos mais sofisticados, digamos assim. Então existem muitas opções no mercado. Se você procurar na internet, com certeza, dá um Google para procurar diferentes opções de RPG para comprar, você vai encontrar jogos baratos, jogos caros, jogos que vêm em revistinha, jogos que vêm em livros, jogos que vêm em mais de um livro e é necessário ter mais de um livro para ter o sistema completo, ter toda a proposta de cenário, né, ter a possibilidade de jogar de fato, às vezes precisa de mais de um livro. E existem também jogos gratuitos. Normalmente os jogos gratuitos você consegue baixando da internet. Existem jogos gratuitos legalmente, tá, pessoal? Não é apenas a pirataria que fornece jogos gratuitos. Você pode conseguir jogos gratuitos nos sites das produtoras desses jogos. Aqui no Brasil, há algum tempo atrás, estava gratuito um sistema muito conhecido, muito utilizado, que é o 3DT Alpha. Eu não sei se atualmente ele está gratuito, mas não deve ser difícil conseguir a resposta disso na internet. Um jogo que eu sei que está gratuito em versão digital é o Dungeon World, sobre o qual eu muito falei aqui no canal. O Dungeon World é um jogo bastante interessante para iniciante, porque você vai aprender direto a maneira dele, em vez de aprender a maneira tradicional e se confundir quando tentar aprender ele. Quando você aprende começando por ele, ele vai parecer muito bacana, com toda certeza, muito interessante, muito fácil, inclusive. Então, o Dungeon World é um jogo que eu recomendaria bastante para iniciantes, e ele está disponível gratuitamente no site da Secular Games, que é a editora que trouxe ele para o Brasil. Tá? Ele foi criado por Adam Campbell e Sage LaTorre, se não me engano o nome dele. O livro tá ali. E eu às vezes cometo as gafes de esquecer de botar o livro aqui na minha frente na hora de gravar. É um jogo que eu recomendo bastante para iniciante. E existem outros jogos também que vocês podem, de repente, se interessar. O mais famoso de todos, que é o Dungeons and Dragons, ele é um jogo caro. Tá? Ele é um jogo que equivaleria a comprar um videogame da moda no mundo dos RPGs, tá? Só que ele também é um jogo que, com toda certeza, tem um nicho enorme, porque se produz muito para ele e existe um público muito grande. Então, se você está, por exemplo, numa cidade onde você quer começar a jogar e não sabe por onde começar, se você procurar comprar o Dungeons and Dragons, você vai comprar um jogo que você vai conseguir grupo em seguidinha para jogar. E por falar nisso, RPG não é um jogo para se jogar solo. Pode ser jogado sozinho, mas ele é um jogo para ser jogado em grupo. Ele é um jogo social, digamos assim. Normalmente a gente joga com amigos. Gente que a gente confia, gente que a gente conhece, gente que a gente pode trazer para casa para dividir um lanche, para dividir uma Coca-Cola, para dividir um café. Pessoas que podem ficar com você aí
de tarde, de madrugada, o horário que você escolher para jogar e que você tenha certeza que pode trazer como companhia para sua casa. Atualmente, existe uma grande tendência de jogar RPG pela internet, utilizando plataformas virtuais de simulação da mesa de jogo, que inclusive possuem os dados de jogo virtuais, ou usando os aplicativos normais de redes sociais. Gente que joga por Facebook, por Telegram, por WhatsApp, se vê muito por aí. Eu, inclusive, tenho jogado bastante via internet por Telegram. O Telegram tem a possibilidade de convidar bots para o grupo que você monta, e esses bots são aplicativos que podem servir para rolar dados. Por sinal, eu ainda não havia falado, né? RPG pode ser jogado com dados, ou pode ser jogado com cartas, ou com par ou ímpar, ou com jogar moedas. Depende do sistema que você está utilizando. Hoje em dia não se vê muito os sistemas que eram mais simplesinhos, que tinha a possibilidade de jogar par ou ímpar, moedas e coisas assim, que se ouvia falar bastante nos anos 90, que eram alternativas para comprar dados, né? Porque dado também, ele pode ser um pouquinho caro. Existem dados de várias faces, dados de 4 lados, de 8 lados, de 12 lados, de 10 lados, de 20 lados. Eu acho até que eu vou mostrar para vocês. Dá uma guardadinha aí. Como eu gosto de ser bastante autêntico, não vou cortar essa busca pelos dados aqui do vídeo, tá? Ó, esses aqui são os dados normais de 6 lados que você pode encontrar em qualquer lugar. Livrarias, tabacarias, até em ferragem aparece isso aqui. Supermercado, na seção de bazar, dados são fáceis de encontrar esses dados de 6 lados. Então, se você vai adquirir gratuitamente, pago, usado ou novo, um RPG que use somente dados de 6 lados, você está no top. Mas uma boa parte dos jogos, né, incluindo o Dungeon World, o Dungeons and Dragons, não utilizam somente os dados de 6 lados. O Street Fighter RPG, por exemplo, que é um jogo que eu comento bastante aqui no canal também, ele utiliza os dados de 10 lados, tá? Eu costumo dizer que a matemática tenta ensinar a forma dos poliedros, né, da geometria espacial lá. Se eles pegassem os dados de RPG para ensinar, ia ser muito mais fácil. Isso aqui é um decaedro, olha só que legal. Também existem os dados de 8 lados, como esse aqui. Temos os dados de 20 lados, eu vou mostrar um colorido que fica mais fácil de enxergar na câmera. Ó. Temos dados de, eu já mostrei de 10, de 6, de 8, de 20, vou mostrar agora um de 12. Esses dados atualmente você pode encontrar por vários preços, né? Existem algumas plataformas de internet que vendem bem baratinho mesmo, pode se conseguir até por 2 pila. Mas se você vai numa loja, às vezes é uns 5 ou 6 reais cada um dos dados. Tá? Esse aqui é um de 12 lados, olha que legal. E aqui o famoso dado que machuca pra caramba, inclusive na hora de fazer piadas, o dado de 4. Tem gente que adora perguntar, você tem dado de 4 em casa? É uma piada sacal, a gente cansa de ouvir. Mas eu tenho dado de 4 lados em casa, tá? Então, pessoal, existem jogos que usam cartas, tá? Existem jogos, como eu falei, que usa até o par ou ímpar. Mas hoje em dia você não precisa ter dados se você tiver um aplicativo que simule os dados para você. Aí se torna muito mais barato jogar RPG. Mas vamos ao que interessa. Eu já falei o nome de vários jogos aí para vocês procurarem no Google. Como é uma partida de RPG? Não adianta de nada eu dizer assim, jogar RPG é legal, contei a história de como que ele se formou. Como é uma partida de RPG? Normalmente você tem um jogador que às vezes é o dono dos livros, o dono do manual, ou o dono da casa onde está sendo jogado, e ele é o jogador central, digamos assim. Ele pode ser chamado de mestre, de narrador, de observador, de mediador. Dependendo do jogo, do cenário, ele vai ter vários nomes. Ele tem a função de ser o juiz das regras, o coordenador da partida, o contador da história, aquele que apresenta os personagens que interagem com os outros jogadores. E ele representa praticamente todo um mundo onde a história acontece. É como se ele fosse o console do videogame que você vai jogar com seus amigos. Os outros jogadores, cada um deles, cria para si ou adota um personagem já pronto, por exemplo, e esse personagem ele vai representar.
Não faz diferença se você é menino e quer representar uma personagem mulher, ou se você é mulher e quer representar um personagem homem. Você pode representar um personagem que tem os dois gêneros ou não tem nenhum, ou tem 720, que nem uma criatura marítima que eu ouvi falar recentemente no site de ciências. Você pode representar uma criatura de outra espécie, outra raça mitológica, por exemplo. Você pode representar uma arpia, você pode representar um centauro, você pode representar um peixe, um cachorro. Existem jogos para tudo quanto é coisa que você quiser. Não faz diferença. O importante é que esse é o seu avatar ali dentro desse universo das histórias. O seu personagem que você vai representar assim. Você vai tomar as decisões que ele deveria tomar. Você vai contar aos outros jogadores da mesa os pensamentos dele. Você vai tentar imitar a maneira como ele fala, a maneira como ele gesticula, em reação às situações que o mestre conta na história. O mestre, por exemplo, vou narrar aqui para vocês, tá? Olha só. No mundo de Malvantz, olha, o nome surgiu aqui completamente do nada. Malvantz é um mundo medieval. Muito frio se vê e se sente nas regiões montanhosas das Montanhas Prateadas. Lá existe uma população muito pequena numa cidade praticamente isolada ao sopé das montanhas, que abunda em alegria durante os meses de primavera e verão, mas sofre com as agruras do outono e do inverno. E se torna ainda mais sofrida durante esses meses, porque o sol se esconde muitas vezes atrás das nuvens e das montanhas. Passam-se dias sem se ver esse sol. E nessas situações, monstruosidades indizíveis, lendárias, descem das montanhas e atacam o vilarejo. Esse vilarejo precisa de heróis. Os personagens dos jogadores serão esses heróis. Agora nós vamos imaginar que eu tenho aqui comigo outros jogadores. Vamos dar os nomes a eles com os nomes dos amigos meus que jogavam comigo no tempo da faculdade. O Alexandre, o Alisson, o Felipe. Cada um deles vai construir um personagem. O Alexandre construiu um paladino, um herói combatente devotado a uma causa e que jurou por sua alma e por sua pureza defender os fracos e oprimidos. O Alisson resolveu construir um guerreiro nobre, alguém de sangue azul, como se diz, que veio de uma família abastada e que resolveu se tornar um viajante para proteger o seu povo, que um dia ele há de governar. O Felipe resolveu criar uma pessoa que se esconde em uma cabana longe no meio da mata para fazer pesquisas a respeito de magia e que adquiriu grande poder imbuindo objetos mágicos com os seus poderes. Coisas incríveis podem ser feitas com a sua criatividade e com os poderes que ele desenvolveu. Ele é o que se chama de artífice. Esses são os heróis que eu tenho na minha mesa. E então eu me volto para um desses jogadores e pergunto: o que você faz durante uma noite que deveria ser de lua cheia, mas nem mesmo a lua está aparecendo? Existe uma enorme escuridão nessa noite. O Alexandre vai dizer o que o personagem dele está fazendo, o que normalmente ele faria nessa situação. E com base no que ele vai dizendo, eu, como mestre, reajo, conto novas coisas, pergunto novas coisas, e ele vai dizer o que ele faz, como ele responde, o que o personagem dele decide. E assim vai havendo uma troca. Chega um momento que eu acho que já estou satisfeito com a cena do Alexandre e passo para o Alisson, depois eu passo para o Felipe. Uma hora ou outra os personagens deles se encontram e eles recebem uma missão. Eles vão salvar a vila de um ataque de vampiros. E com essa missão recebida, com a história sendo contada, qual é o objetivo do jogo, afinal de contas? Você já sabe qual é o objetivo desse jogo? Quem é que vai ganhar? Ninguém vai ganhar. E ninguém vai perder. RPG não tem vencedor e não tem perdedor. Todos se divertem e isso é o único ponto importante. Que uma história legal seja contada, que os personagens sejam desenvolvidos nessa história, que eles evoluam, que eles cresçam, que eles se tornem heróis desse universo mítico que vocês estão criando de forma compartilhada.
E a partida, quando ela acabar, o que acontece? Cada um vai para sua casa, cada um paga o seu lanche, e no outro dia eles voltam. O RPG, ele não é necessariamente um jogo para se jogar só uma vez. Você pode jogar uma partida one shot, como a gente costuma falar, mas você também poderia continuar uma campanha, uma sequência de aventuras, uma sequência de histórias com esses mesmos personagens que foram criados na primeira sessão. E assim, eles vão evoluindo, se tornando cada vez mais poderosos, se tornando cada vez mais sábios, se tornando cada vez mais corajosos, se tornando cada vez mais famosos dentro da história que você está criando. E isso é muito legal. Esse é o principal aspecto do RPG. A ideia de você continuar vindo, se divertindo com os seus amigos. Como ele é um jogo social, às vezes ele gera simplesmente uma reunião para a gente conversar sobre os personagens, sobre as histórias, sobre os sistemas. E às vezes a gente joga. Eu espero que vocês tenham entendido o que é o RPG, que vocês tenham gostado da ideia. Se você gostou desse vídeo, como veterano, espalhe aí, pessoal. Se você gostou como iniciante, espalhe aí, pessoal. Bora falar de RPG.